Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom, professor? E contigo? Tudo em paz, graças a Deus. Vamos Vamos falar um preparando pouco? aqui, daqui a pouco nós vamos iniciar a nossa live com o tema mídia comunicativa e poder judiciário, tendo convidado o juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo, o Marcelo Semer. Enquanto isso, pode chegar, daqui a pouco, às 21 horas, vamos iniciar. Estamos aqui fazendo pequenos ajustes, alguns testes para a gente iniciar daqui a pouco. Enquanto isso, Milena, enquanto o pessoal Sim. chega, fale um pouquinho aí do Centro Acadêmico Rui Medeiros. Então, professor, nosso centro acadêmico, ele continua ativo, ele trabalha todos os dias durante essa quarentena, estamos fechando parcerias, inclusive temos novidades com outros CAs, mas em breve divulgaremos direitinho como é que vai funcionar tudo. Temos eventos já pré-programados, agora a gente está esperando o momento de pandemia passar para ajustar as datas certinho e em nossa volta. Muito bem, muito bem. Essa importância da mobilização do movimento estudantil é de fundamental importância, inclusive na decisão da retomada das atividades acadêmicas. Eu acho que tanto o DA, quanto o Centro Acadêmico, quanto o DCE têm uma participação decisiva nesse processo. Com certeza, estamos aqui sempre lutando em favor dos interesses dos alunos, de todos os alunos, para uma universidade inclusiva. Muito bem. Vamos ajustando aqui. Estou com o computador aqui ao lado, se precisar de alguma coisa. Certo. Pessoal, chegando aqui, às 21 horas, nós vamos iniciar a nossa live com o Marcelo Semer. Professor, qual a importância desse tema para o pessoal aí que está chegando agora? Um tema fundamental, nós vivemos uma situação bastante delicada hoje de pandemia, em que a mídia ela tem um papel fundamental em várias frentes. A gente percebe que a informação, o conhecimento do enfrentamento à pandemia do coronavírus, do Covid-19, a partir do momento quando você tem um conhecimento, uma informação mais qualificada, o enfrentamento ele consegue ser muito mais qualificado. E a gente tem um problema muito sério, que é justamente hoje, em função desse momento que nós vivemos, de certa pós-verdade, de uma parte da população com descrédito da conhecimento científico, uma parte da população se informa, infelizmente, por meio de comunicação rápida, como as redes sociais, WhatsApp, Facebook. E a partir do momento que você tem a grande imprensa trabalhando com um nível de informação mais qualificada, você tem condições de fazer um enfrentamento mais qualificado. E, do ponto de vista do Poder Judiciário, a gente vai perceber nessa live que a gente tem uma série de situações que vai evidenciar uma certa aproximidade entre os meios de comunicação de massa e o Poder Judiciário. Desde questões mais recentes, como a ação penal 470, o chamado mensalão, como, agora mais recente ainda, essa semana, a saída do ex-ministro Sérgio Moro, que até um tempo atrás teve um protagonismo muito grande junto à imprensa e, de certa forma, a saída dele colocou novamente qual o papel de uma imprensa mais plural, mais diversa, em efetivamente fazer uma comunicação qualificada. Muito bem. Podemos começar? Então, já podemos começar. Pronto. Primeiramente, boa noite a todos e todas que estão assistindo a live.
boa noite aos palestrantes presentes, os quais, desde já, em nome do Centro Acadêmico, agradeço a disponibilidade. É com muita satisfação que abrimos o primeiro Quarta com Carme na versão live. Lembramos que o Quarta com Carme é um projeto original da Gestão Alvorada, gestão essa que, como já falei agora há pouco, trabalha incessantemente para manter nosso curso ativo. Aproveito esse espaço para reforçar que todos os meios de comunicação do Carme, o Instagram, o site oficial e o nosso e-mail estão abertos a todo público que quiser entrar em contato conosco para dar sugestões e as mais variadas demandas. Aproveito também para deixar claro que nossa semana jurídica ela não foi cancelada, ela foi apenas adiada por conta do Covid-19, mas nossas inscrições continuam abertas e nosso edital de submissão de trabalho será reaberto em breve. E como a gente tem um tempo curto, vamos iniciar nossa primeira live do Quarta com Carme com o tema Mídia Comunicativa e Poder Judiciário, com o nosso querido professor Cláudio Carvalho, que está sempre apoiando o Centro Acadêmico, e nosso também palestrante, o Marcelo Semer, que é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde já, desejo a todos uma boa live. E muito obrigada, professor Marcelo Semer, que vai entrar. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigado, Milena. Um abraço. Abraço. Estamos aguardando o professor Marcelo Semer. Oh, pronto. Ô, professor Cláudio, como vai? E aí, grande Marcelo, como é que Tudo você bem? tá? Tudo bem? Tudo bem, graças. Primeiro um abraço aí para o pessoal do Centro Acadêmico Rui Medeiros, do pessoal aí da UESB, né? Não deu para estar aí em Vitória da Conquista para falar com eles, mas a gente fala aqui pela live, né? Dá um jeito Com poder, certeza. de poder conversar com todo mundo. Então, a última vez que você esteve aqui foi em 2011, né? Já tem um tempinho já. A gente Já teria a faz um tempo. oportunidade esse ano de revê-lo, mas infelizmente não houve condições. Mas vamos bater esse papo aqui. Você que sempre é uma pessoa presente e a Associação Juízes da Democracia também, sempre presente na nossa vida acadêmica aqui, dos alunos e alunas do curso de Direito da UESB. Então, é um prazer enorme ter a oportunidade de ter essa conversa com você no dia de hoje. O Marcelo, prazer é meu também. Vamos lá. vamos lá. Eu queria iniciar a nossa conversa com três questões estruturais, como se a gente pudesse fazer uma análise de conjuntura, a partir do momento que a gente tem esse tema, que é a questão da mídia e o poder judiciário, a mídia comunicativa e o poder judiciário. Eu queria, em um primeiro momento, que a gente pudesse fazer uma análise da concepção, da gênese de Estado que nós temos no Brasil, que, de certa forma, é um Estado autoritário, que tem como aliado principal a classe dominante, vide aí a questão da escravidão, o comportamento que nós tivemos durante aquele período, e até recentemente com esse modelo de econômico que nós estamos vivendo e aprofundando cada vez mais, que é a questão do neoliberalismo. Muita gente acha que o neoliberal é uma saída do Estado, mas pelo contrário, é o Estado regulando em favor justamente dessas classes dominantes, por exemplo, o capital rentista. Como você analisa a perspectiva do Estado brasileiro, que de certa forma passa por um estado de exceção permanente? Bom, Cláudio, na verdade, você já antecipou muito daquilo que eu poderia falar.
nós temos um legado autoritário muito grande dentro do Brasil e de dois lados aí, né? Primeiro, uma expressividade de mais de 3 séculos de escravidão que ela, de certa forma, ficou entranhada nas nossas relações e continua até hoje, de alguma forma, a gente fazendo diferenciações, escalas de diferenciações. Hoje, por exemplo, não sei se você acompanhou pelo Twitter ou pela UOL, Folha, não sei onde é que saiu isso, o presidente do negócio de investimento, eu não sei o nome dessas coisas. XP Investimento. Isso, ele falou assim, olha, o pico já saiu da classe alta, então nós estamos indo bem na Covid. Só está tendo um problema agora lá nas favelas e não sei o quê. Na Quer dizer, periferia. na periferia. Curiosamente, foram as classes altas que trouxeram o vírus nas viagens, né, à Europa, só que, na verdade, quem vai morrer são as classes mais baixas, porque, evidentemente, as estruturas dos hospitais públicos, embora nós tenhamos o SUS, etc. e tal, não são suficientes, não são capazes, não são comparadas, digamos assim, à medicina privada, enfim. Então, eu acho que nós ainda não desfizemos essa herança da escravidão que nós temos, embora já não temos mais formalmente a escravidão, mas a marca ficou muito... A gente tem algumas coisas que são históricas, né? O elevador de serviço, né? Até aqui, tá lá, o quarto de empregado, enfim. A gente tem toda uma tradição muito próxima disso, a empregada que é quase da família, enfim. Da mesma forma como a gente mantém ainda um racismo estrutural, né? Daquele que a gente não faz de propósito, mas porque está entranhado, essa relação de disparidade entre as pessoas continua, também está entranhada e é uma herança viva da escravidão. Agora, de outro lado, a democracia no Brasil, ela é um folguedo, né? Ela vem, vai. Você nunca tem um tempo muito longevo de democracia, você não consegue, sei lá, ter 30 anos parado de democracia, que logo vem aventuras aí autoritárias, enfim. Então, a democracia é como se fosse uma coisa que acontece de vez em quando. Puxa, aconteceu a democracia. Acontece que essa geração que está aí agora, mais jovem, enfim, nunca viveu outros momentos onde não houve a democracia. Então, isso aqui era como se fosse favas contadas, né? Mas não é verdade. Isso não é verdade. Nós vivemos tempos sombrios e, enfim, temos nuvens negras no horizonte. E, veja, desde 2016 já passamos por uma ruptura institucional que a gente avisou, falou, olha, tanto você Isso. falou quanto A eu, Gênesis, inclusive, eu acho que foi em 2013, né, nas jornadas de junho. então, mas a gente, quando viu acontecendo em 2016, estava dizendo, você não interrompe um processo democrático de forma impune. Sempre tem sequelas, e as sequelas são sempre ruins, não tem sequela positiva disso, né? E era visível isso, assim, é inimaginável. Eu não sei se tem pessoas hoje que olham para isso com um certo cinismo e falam assim, nossa, não imaginei, ou se de fato pessoas não tiveram a condição de ter essa leitura. Mas, para mim, tanto quanto para você, é uma coisa visível, ou seja, você rompe a institucionalidade, vem de tudo, né? Vai surgindo o que há de pior, vai sendo levantado dos escombros aí. Então, assim, a nossa tradição autoritária tem esses dois pilares muito fortes, né? Relações autoritárias em si. Enfim, eu estudei isso agora, fazendo uma pesquisa de sentenças, né? Falando, olha, temos um legado autoritário muito grande aqui, isso aumenta o nosso encarceramento, porque quando chega o policial, o homem da ordem, o juiz fala, não, ele tem razão, eu não vou discutir, eu não tenho como discutir, porque é o que ele faz, assim, é um legado de que nós temos que obedecer à ordem, etc. É um legado autoritário. Bom, o neoliberalismo a gente pode conversar em outra pergunta aí, mas eu gosto muito da visão que o professor Rubens Casara nos traz aí, né? Ou seja, neoliberalismo não é propriamente uma política econômica, né? Neoliberalismo é uma nova racionalidade, né? E com isso mostra que não é questão que o Estado vai diminuir, é que o Estado vai ter outros interesses e, fundamentalmente, que vai fazer com aquilo que Foucault dizia da criação das subjetividades, né?
Ou seja, todo mundo vai ser empresário. O Estado vai ser uma empresa e nós vamos ser empreendedores de nós mesmos. Tal. Bom, o resultado disso a gente pode ver aí. Quiçá, vou bater aqui na madeira, quiçá essa crise, essa pandemia aí, pode dar uma balançada na história que parecia estar marcada aí. Inclusive, eu recomendo para todo aluno, toda aluna, o livro do professor Marcelo Sema, esse último, Sentenciando o Tráfico, que ele vai trabalhar essas questões. E aí, nessa esteira, professor Marcelo, eu gostaria que você trabalhasse um pouco essa questão do perfil do Poder Judiciário, né? A partir dessas condições estruturais do Estado brasileiro, em que o juiz, a juíza, se comporta como uma verdadeira pequena burguesia e que tem uma dificuldade muito grande de trabalhar a questão da justiça social. Desde a formação do ensino, nós temos um ensino jurídico ainda extremamente tecnicista, a própria atuação do Poder Judiciário. Qual a sua análise hoje que nós podemos fazer do perfil do Poder Judiciário no Brasil? Claudio, sabe o que é uma coisa interessante? Eu estou fazendo uma série de leituras aí sobre artigos e teses sobre o Poder Judiciário, porque eu pretendo escrever um livro, aí, quem sabe no ano que vem, sobre isso. E é muito curioso ver que vários dos intérpretes analisaram, por exemplo, a reforma do Judiciário como uma necessidade do poder de planejamento e centralização para evitar uma leitura extremamente social que os juízes das instâncias inferiores teriam. Eu leio aqui e falo, não é verdade. Esta é aqueles mitos, né? O trabalhador sempre ganha na justiça do trabalho. O Brasil é o país da impunidade. Não é verdade. Quando a gente faz uma pesquisa séria, você vai perceber que isso não é verdade. Quer dizer, os interesses econômicos, sobretudo das instituições financeiras, e tal, acabam, via de regra, prevalecendo. Os interesses do Estado sobre os indivíduos, em grande medida, não sobre as empresas, mas sobre os indivíduos. E a repressão penal corre solta. Nós somos um país de 800 mil presos, e muito em breve, aí, quer dizer, não sei qual vai ser o impacto do coronavírus, né? O impacto de morte, de letalidade no sistema penitenciário, mas nós estávamos caminhando em circunstâncias normais para ter 1 milhão de presos logo mais. Acho que houve digamos assim, uma grande abertura com a Constituição, novos elementos foram trazidos. Acho que, de fato, nós passamos a ter a possibilidade de uma leitura constitucional, principiológica, em certos momentos ativista, mas eu acho que existe algum ponto no qual nós não conseguimos ultrapassar. Eu trabalho, por exemplo, no direito público no Tribunal de Justiça, né? E aí é muito interessante ver que os pleitos por medicamento, por exemplo, eles são aprovados assim com grande facilidade, mesmo com valores altíssimos, né? Independente do que pode causar as escalas da saúde pública. No entanto, pleitos ligados à moradia são quase sempre repelidos. Não podemos. Mas eles estão empatados lá. A moradia também é um direito constitucional, né? E há situações gravíssimas, seríssimas, mas é muito difícil. Ou seja, quando mexe com a questão de propriedade, a perspectiva ainda é antiga, porque nós temos a visão pré-constitucional da propriedade, aprendemos assim, como você mesmo falou, nas faculdades, assim, e é uma grande reação a isso. Eu diria que nos pleitos de classe média, por exemplo, os juízes estão sendo mais avançados, né? Então a gente vai ter, por exemplo, a questão com os planos de saúde. Os juízes dão em relação aos planos de saúde, etc. Então, de fato, a gente tem alguns espaços onde os juízes têm atuado com bastante, digamos assim, com menos pressão contrária, com menos estruturas de poder que os oprimem aí. Mas vamos ver que nesses casos é muito comum que nós nos identifiquemos com a situação dele. Quando o juiz se identifica com a causa, é muito mais fácil, né? Puxa vida, o fulano tem um plano de saúde, pagou tantos anos de plano de saúde como eu pago, mas não consegue ter direito a isso, não sei o que, etc. E tal. O que acontece é que, como a nossa perspectiva, a nossa formação é predominantemente classe média, né? Quando não classe média alta, mas pelo menos classe média, nós não conseguimos ter o olhar que vem de baixo. Não conseguimos. É uma coisa que está difícil de você fazer. Então, deixa de ser uma preocupação. Eu discuti isso muito quando estava no criminal,
e a gente julgava casos de receptação de veículo. E era muito comum ver promotor falando, o juiz falando assim, mas óbvio, quem é que vende um carro assim, sem documento, sem nada, no meio da rua? Muita gente. É que nós não fazemos isso. Mas muita gente faz um tipo de comércio, etc. e tal, que a gente desconhece, para a gente não é realidade. Eu acho que o grande problema de você não ter esse pluralismo social na magistratura é essa coisa que você não consegue identificar o normal do anormal. Eu não sei o que é o real, porque eu não conheço. Eu estou na minha bolha, né? E eu também estou na minha bolha. Também há uma série de comportamentos que você fala, isso aqui é impossível. Jamais um homem médio, né? Quando a gente estudou na faculdade, né? O médio cidadão romano e tal. Só que o médio cidadão romano aqui é minoria. A maior parte das pessoas não tem esse perfil, tem uma série de dificuldades, vive para contornar essas dificuldades, são movidas, são jogadas para ilegalismos, né, de certas formas, e depois elas são punidas pela questão draconiana do Estado. Estou vendo aqui que entrou o Matheus Moutinho, aí, colega, nossa, aí da Bahia. Tem tanta gente aqui que eu não consegui ver. O Eduardo Guto aqui estava reclamando aqui do cheque que ele me deu, disse que era um cheque voador, mas ele foi pago, assim, ele fala que não pagou, mas ele pagou pelo meu livro. Assim. Infelizmente eu não consigo ver todo mundo que entra aqui. Mas em linhas gerais, eu acho que a gente tem que tentar se preocupar em abrir uma pluralidade social no concurso. Bom, acho que algumas coisas foram feitas em relação a isso. Puxa. Consegue me ouvir? Eu consigo ouvir, mas você colocou alguma coisa na frente. Não, acontece que acabou a luz aqui em casa. Acabou a luz. Deixa eu ver, deixa eu acender a luz aqui. Vou para um lugar que possa ter um pouco mais de claridade. É live à luz de vela. Ó, Márcio. Espera só um minuto. Tá piscando, Tranquilo. Tá piscando. Eu tenho uma luzinha que eu consigo acender. É um blackout aí. O Marcos está falando que já deu blackout. Pois é. Não, blackout não. Nossa palavra tem que ser lockdown. Tranca a rua, né? Solta. Espera só um minutinho que Fechamento eu vou conseguir uma luz que possa me ajudar aí até me perdi onde é que eu estava aqui. Espera só um pouquinho. Conseguiu achar? Tranquilo. Aqui. Aí. Espera aí que eu vou voltar. Não vai ser uma maravilha, mas acho que dá para a gente olhar um pouquinho. Deixa eu ver aqui, me acomodar. Vamos ver. Pronto. Dá para ver um pouco melhor agora, né? Dá. Aqui. Tira um guardanapis aqui. Estou aqui com o auxílio generoso da minha esposa. Não vem guardanapo, Pega isso. Que vai... Que dá para a gente fazer um pouquinho... Isso aqui. Espera só um minutinho. Tem os papeizinhos lá mesmo. Para segurar o celular aqui, senão fica difícil. Mas podemos ir continuando aí. Pronto, Márcia salvando a live. O Marcos Edson está dizendo aqui, o Marcos conhece a Márcia, graças a Márcia, é verdade. Quase tudo que eu faço é graças a Márcia aí. Era um pouquinho que... Preciso tentar estabilizar isso aqui. Vamos verificar que está muito assim. Isso, isso. Aquela minha bebidinha lá. Pronto, agora estou aqui. Pronto. Senão só tenho que agradecer a todo mundo aí que me viu. Agora não sei que tá volta ou não volta, mas vou ficar aqui para a gente não ter problema. Mas pode continuar. Então, inclusive, nessa linha que você falou, eu faço um trabalho com meus alunos em direito agrário de análise das decisões envolvendo função social da propriedade, e é impressionante como o artigo 186, que fala da função social da propriedade, junto com o artigo 5º, é impressionante como o Poder Judiciário ainda relativiza as decisões. Em que pese falar da função social da propriedade, a Constituição não cabe ao Poder Judiciário fazer o que é de competência do Poder
executivo, por exemplo. Então, sempre tirando ou colocando que um problema social também não é ou não é um problema jurídico. Então, esse Então, perfil realmente. depende da questão, né? Estou falando, no caso dos remédios, o juiz já não Sim, fala mais que sim. não Aí cabe, as que não cabe, contradições do processo. as contradições. Principalmente, eu acho que assim, a contradição maior é quando mexe com a questão de propriedade. Eu acho que propriedade é uma questão central, não à toa, né? Quer dizer, a história vai nos dizer isso, os motivos pelos quais isso acontece, e por isso que tem um reflexo tão grande no direito penal. Que o direito penal, na verdade, eu gosto de usar essa expressão, o direito penal, a gente fica falando da função social da propriedade, é o direito penal que tem a função social de proteger a propriedade. Né? O grande tutor da propriedade no Brasil é o direito penal. Né? Não é à toa que a grande Sim. parte dos crimes se envolve em propriedade, o comércio, enfim, e a maior parte das pessoas que estão presas são os despossuídos. Isso não é à toa. E nesse sentido, Marcelo, eu queria que a gente entrasse nesse terceiro análise, nesse terceiro elemento da análise de conjuntura, que é justamente o papel dos meios de comunicação em massa no Brasil. Se a gente pegar, por exemplo, o golpe de 64, que foi um golpe civil empresarial midiático, as organizações Globo, Estadão, teve um papel fundamental. Nas jornadas de junho, que a gente falou aqui agora mais recentemente, que foi, de certa forma, a gênese, né? Por ter uma plataforma difusa. Eu me lembro de uma situação envolvendo Datena, nesse programa dele de final da tarde, que ele fazia uma enquete perguntando se as pessoas eram a favor das manifestações, porque tinha aquela narrativa que era coisa de vândalo, né? E as pessoas começavam a sinalizar que era a favor. Ele mudou o questionamento, e mesmo assim a Perdeu população mesmo continuou assim. sendo favorável, mas depois houve a captura, né? Houve a captura dessas demandas, inclusive com a questão da centralidade do combate à corrupção. Como que você avalia a questão da mídia no Brasil, da imprensa, a partir do momento que é um serviço extremamente importante? Olha, Cláudio, 2013, eu confesso que eu não sei muito explicar isso. Então, eu acho que é uma questão que divide muito os pensadores, divide as classes progressistas. Acho que é um assunto bem complexo. O fato é que assim, ele começa com o movimento de catraca livre, né, do movimento passe livre, Sim, e quando ele termina, só aumentaram as catracas, né, só aumentou o poder, Ministério Público, mais penas, etc. E tal. Então, assim, alguma coisa deu errado no meio do caminho, e acho eu que a mídia se aproveitou para enfraquecer o governo da Dilma nesse ponto. Então, acabaram se juntando mais de uma força aí, e a força prevalente aí acabou sendo abarcada pela mídia. Mas óbvio que havia muitas insatisfações, aí a gente não pode deixar de lado. A questão da mídia é uma questão central, questão crucial aí. Eu diria que essa é uma das questões de democracia interrompida que a gente tem dentro da nossa estrutura. O poder da mídia é muito grande. Primeiro, o poder de agenda, né? Ou seja, a mídia pauta aquilo que a gente vai discutir. Então, diariamente, nós estamos discutindo as questões que a mídia nos coloca como questões essenciais, né? E lembro daquele julgamento do Mensalão, onde ela chegou a fazer uma coisa maior, que a gente nunca tinha visto isso dentro de um tribunal, que é praticamente de pautar o momento do julgamento. Né? Então a gente viu o relator apresentou, né, Joaquim Barbosa apresentou o relatório e foi para o revisor. E o julgamento só vai à mesa, só marca o julgamento quando o revisor apresenta, manda a mesa, quando o revisor apresenta a sua análise. Ó, já li o processo, já posso fazer isso. E, na verdade, foi o contrário. Né? Quer dizer, o presidente já marcou a data na expectativa e começou uma enorme cobrança sobre o revisor, uma cobrança desmedida no sentido de que não havia uma prescrição próxima, assim, lógico, se houvesse, havia sentido nisso, mas o fato é que a gente viu, eu não vi em outro momento dentro da justiça, naquele momento do processo da ação penal 470, do Mensalão, a gente viu a penetração e a importância da mídia até de forma a novelizar, né, a transformar em novela os atores, né? Só tinha o vilão, o herói, etc. e tal. Então isso tornou-se um grande espetáculo.
eu acho que o judiciário abriu um flanco aí, do qual até hoje não conseguiu se curar, até porque, no meio do caminho, nós tivemos a Lava Jato. Aí a gente pode discutir a parte que foi isso, mas foi um entroncamento entre judiciário e mídia, de uma forma que até, nem mesmo no Mensalão foi dessa forma, né? Que até então não havia, é como se fosse uma coisa exponencial, né? Primeiro veio um, depois veio outro mais ainda, tal. E eu acho que a gente sofre esses efeitos, essa lógica lava-jato aí, ela teve um efeito devastador sobre o Supremo Tribunal Federal, e a gente não conseguiu nos recuperar ainda disso. Talvez com o distanciamento do tempo, a gente consiga. Quem consegue fazer uma leitura melhor disso no Supremo é o ministro Gilmar Mendes, mas ele amealhou tantas inimizades ao longo do tempo, porque, sejamos francos, ele mudou de lado algumas vezes. Então, é difícil que você tenha assim, a plena confiança. Mas o fato é que ele tem feito, já faz algum tempo, uma leitura muito razoável do que foi digamos assim, o estrago desta lógica. Eu não vou falar sobre os processos em si, não cabe a mim discutir processo, mas essa lógica que trouxe a opinião pública para dentro do processo. E não trouxe a opinião pública à toa dentro do processo. O Sérgio Moro escreveu um artigo disso e falou isso. Ele tinha escrito um artigo mostrando, olha, isto só conseguiu sucesso, digamos assim, sucesso, vamos lá, na Itália, porque houve apoio popular. E aqui ele disse, mais de algumas vezes, ele chegou a dizer, só chegamos onde chegamos porque tivemos o apoio popular. Que um juiz possa dizer, eu consigo decidir isso porque o povo me apoia, só isso já seria suficiente para falar, opa, tem alguma coisa de errado aí. E essa lógica acabou enfronhando aí, inclusive dentro do Supremo, até o Supremo chegar e decidir que a presunção de inocência, que é a presunção de inocência, que está lá, escrito dentro da Constituição, que é um princípio, é verdade, mas o Constituinte, com tanto medo de ser mal interpretado, ele traduziu uma regra, né? Está lá colocada. Enfim, o Supremo passou por cima disso, e foi, vai, vem, até agora não conseguiu se resolver claramente. Eu acho que esta adesão da mídia, a mídia realmente é muito forte, muito opressiva, mas quando juntou com o judiciário, ficou aí uma coisa ainda maior. Eu diria assim, só para terminar, fechar essa questão da mídia. A mídia é muito importante, ela tem uma importância do ponto de vista da transparência do poder e da informação extremamente relevante. De fato, é mais difícil que você tenha edifícios autoritários e opacos com uma mídia mais aberta, de fato, isso é verdade, mas você precisa do pluralismo. Quer dizer, quando a mídia sufoca o pluralismo, ela sufoca aquilo que é o que dá ensejo, digamos assim, a liberdade de expressão. Por que a gente tem liberdade de expressão? Porque as pessoas são diferentes, portanto, todas elas devem poder se expressar. Não só aquelas que têm poder, mas todas elas. Portanto, a liberdade de expressão e o pluralismo são almas gêmeas. Se você quer dar toda a ênfase à liberdade de expressão e ao mesmo tempo, sufocar o pluralismo, alguma coisa está errada. Marcelo, pegando essa deixa da questão do ex-ministro Sérgio Moro, ou da Operação Lava Jato, que mas acho que... Alô, Marcelo? Oi, agora peguei. Voltou. Vamos lá. Pegando um pouco da deixa, né, que você falou da Operação Lava Jato, e do ex-ministro Sérgio Moro, que claramente a operação teve essa característica, desfocou aí, não sei se você mexeu no celular. Eu mexi em alguma coisa. Chama a Márcia. Chama a Márcia. Chama a Márcia para nos socorrer. Ai, gente do céu. Vai falando aí que eu não Você está ouvindo, né? Que tinha como característica justamente a seletividade. Já sei o que aconteceu. Ele tá olhando para trás e não para frente.
Gente, que alguém sabe mexer. Ah, agora foi. Voltou. Então, voltando à deixa que você colocou aí do ex-ministro Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, que teve características aí dessa seletividade penal, do processo penal do espetáculo, nós tivemos mais uma vez a mídia tendo esse comportamento nessa semana, a partir da demissão, né, do pedido de demissão. A Rede Globo colocou o ex-ministro Sérgio Moro em uma plataforma política já para 2022. Então, quando você fala em diversidade, me parece que fica um pouco difícil trabalhar com ética, compromisso e interesse público, quando mais uma vez se repete essa lógica de promoção pessoal. O que você acha? O que você achou desse comportamento, de como a Globo posicionou Sérgio Moro, parecendo que ele, inclusive, não tinha nenhuma responsabilidade em função do processo de aprofundamento da crise política, inclusive, que nós vivemos? Bom, aí eu vou ficar devendo porque eu não assisti a Rede Globo nesse dia. Então, acho que eu devia estar fazendo alguma live aí, mas eu não assisti. Eu estava fazendo uma coisa melhor do que assistir a Rede. Devo dizer, no entanto, que fazia muito tempo que eu não via a Rede Globo, voltei a ver agora para ter um pouco mais de informação com relação ao coronavírus. Nesse ponto, de fato, eles têm uma cobertura invejável, até pelo volume de repórteres e tal. Os jornalistas sabem fazer, evidentemente. Agora, essa parte do Sérgio Moro aí, eu confesso, eu vou ser bem sincero aqui contigo, eu não li o depoimento que ele deu na Polícia Federal. Eu tenho um certo desinteresse em relação às coisas que ele fala, porque eu não consigo ver assim, muita importância, muita substância. Eu não sei lá, vamos discutir um inquérito policial se o presidente quis trocar o superintendente do Rio de Janeiro. Eu não consigo ver o crime aí, então, sei lá, pode ser que eu não esteja enxergando e tal. Mas, e outra coisa, há 10 dias atrás, ele era digamos assim, um favorito, né, cotado e favorito para ministro do Supremo. Hoje é uma pessoa que está mandando cópia das suas mensagens telefônicas com a deputada que foi a sua afilhada de casamento, com o seu antigo chefe, não sei o quê. Não parece que isso seja, eu não sei, isso aqui, eu não vou dizer que não possa ter coisas importantes, etc e tal, mas eu acho que uma pessoa que pega o seu telefone, tira cópia da mensagem e manda para o Jornal Nacional, eu não... Para mim, ele não tem assim, uma relevância estrutural. Assim, pode ser, enfim, do ponto de vista... tudo pode acontecer, né? O Bolsonaro chegou a presidente, quem que não pode chegar? Mas me parece que uma pequenez do ponto de vista humana e mesmo político aí, que, sei, não consigo dar muito respeito a isso. O que mais me surpreendeu nesse negócio todo é que parece que eles pediram uma pizza parmejana. Eu queria entender que diabo de pizza é essa parmejana que eles foram comer lá na Polícia Federal, porque por 8 horas de depoimento, o que estão falando por aí, eu acho que daria para você fazer muito mais coisa, ser muito mais produtivo para o país. Isso. Mas o ex-ministro, ele é ex-ministro, ele é juiz, ex-professor, não sei o que ele vai ser daqui para frente, mas só acho o seguinte, a hora que, digamos que você esteja certo e ele vai se lançar na política, né? A primeira coisa é saber qual partido que ele vai entrar. Porque até agora ele pode ser visto como um juiz, né? Um juiz, um respeitável, um técnico, estou fora desse caminho. A hora que ele escolher um partido, muito provavelmente ele vai estar ao lado de pessoas, né, com condenações, com acusações de corrupção, com favorecimentos, etc. e tal, porque isso tem vários partidos, alguns partidos que não têm, eu tenho certeza que ele não vai escolher, ou não vão querer, enfim, de modo que já não vai ser tão simples ele manter essa imagem de virgem vestal, não sei o quê. Eu gostei muito, eu não vi falando, eu devia ter visto, mas eu não vi a expressão do Ciro Gomes, né? Achei muito engraçado, né? O cara viu aquela luz do abajur lilás tanto tempo, aí de repente, 15 meses depois, ele descobre, estou num prostíbulo. Eu não acho que deve ser levado muito a sério, é minha opinião, mas enfim, vai saber, né? Tudo pode ser, tudo pode dar certo nesse país. Você falou da ação penal 470, o mensalão, e também recentemente em várias decisões, o ministro Barroso, ele tem lá os seus chavões, né,
constantemente ele faz um apelo, né? Julgar ouvindo as multidões, o povo. Que tipo de influência você acha que, se a gente fosse mensurar, a mídia tem capacidade de exercer sobre o Poder Judiciário? O tempo da justiça é o mesmo tempo do Poder Judiciário? Não, o tempo da justiça não é o tempo o tempo da mídia, não é o tempo do judiciário, quer dizer, a gente não consegue ficar produzindo notícias todo dia às 8h30 da noite, a gente tem toda uma produção de contraditório, a maturação da decisão, provas, enfim. A gente está muito longe da perspectiva que se vê muito na mídia do sensacionalismo, da manchete. Acho que há uma distância muito grande aí entre uma coisa e outra. E você falou do Barroso, né? O Barroso é muito curioso, assim, porque eu tenho o Barroso, quando eu vou em palestra, quando eu falar, o professor Luiz Roberto Barroso tem uma enorme estima, e o que ele escreveu está escrito, está nos livros. E eu acho que ele Estudamos por ele na ensinou, década de 80, 90. ele ensinou uma geração de novos juristas, enfim, que a Constituição não pode ser um documento político, um documento jurídico, e toda uma nova hermenêutica que a gente possa utilizar e empregar a Constituição. Num dado momento, ele abandona, digamos assim, essa perspectiva do juiz contra-majoritário e passa a dizer que é preciso ouvir. Lógico, ele não falou da mesma forma como Joaquim Barbosa falou, cada um tem o seu estilo, sua elegância, sua erudição, enfim, mas no fundo acabou sendo a mesma coisa. E o curioso é que esse ouvir a voz das ruas é muito relativo, porque essa intermediação não é muito correta. Por exemplo, se fosse para ouvir a voz das ruas, o Lula teria sido candidato, porque ele liderou, quando ele apareceu em pesquisa, todas as pesquisas, mas nunca ninguém ouviu as vozes das ruas em relação a isso, para permitir que ele fosse candidato. Então essa voz que ele está ouvindo não é das ruas, é a voz da televisão, isso é outra coisa. É como acontece agora com o Bolsonaro, ele fala, o povo, eu estou na Constituição, é o povo. Mas qual é o povo? Aquele pessoal que fica no curralzinho quando fala com ele? Aquilo não é o povo. Né? Eu achei muito interessante, não sei se vocês viram pelo Twitter aí, duas fotos, né? A foto tirada da rampa, o pessoal que estava lá próximo, que parecia uma grande aglomeração. E uma foto tirada longe, mostrando a esplanada e a Praça Planalto. Havia essa manifestação, uma nação pífia, uma nação pequena em Brasília. Lógico, em tempo de Covid, não recomenda essa aglomeração. Mas é uma ilusão isso. É uma ilusão. E mesmo assim, este apoio, ele não tem apoio do povo. Todas as pesquisas vão mostrando que as pessoas querem mais isolamento, distanciamento, etc. e tal, e que o prestígio dele cada vez mais cai. E ao mesmo tempo ele bate no peito e diz, olha, eu tenho a maioria, eu tenho não sei o quê, chegou no limite, chega do Supremo, chegou no limite, tal. Mas, não, na verdade é um blefe isso aí, né? Isso é um blefe. Então por isso que eu falo assim, ouvir a voz das ruas, a primeiro lugar, quer dizer, aí não é a nossa função, mas ainda que fosse, a gente precisava conseguir entender, né? E eu não acho que as pessoas estão entendendo, estão ouvindo outras vozes, né? No caso dele, talvez são vozes da minha cabeça, sei lá da onde, na cabeça dele, mas enfim, não são as vozes das ruas. Marcelo, nessa linha que a gente debate da perspectiva de um inimigo real e simbólico, vide aí a declaração do diretor da XP Investimento, né? Então, a classe mais alta está salva, então a periférica que morra, entre aspas, nessa perspectiva de necropolítica, de você ter um inimigo, né? Que esse inimigo deve ser eliminado. Na sua opinião, quais são as raízes da criminalização midiática? E quais seriam essas intenções? Bom, antes eu vou falar um pouquinho dessa questão da XP aí. Eu nem acho, eu não sei se a gente pode considerar isso como um exercício de necropolítica, que é um desejo. Acho que é uma coisa que está tão entranhado, institucionalizado,
de a pessoa ver o seu ambiente e dizer, não, aqui está tudo em ordem, portanto nós estamos melhorando a situação, sem olhar para o outro, que a gente já se acostumou com isso. Outro dia tinha alguém colocou, eu achei muito interessante, acho que foi Twitter, alguém colocou uma reclamação de uma patroa, né? Que ela fala, Sim. puxa vida, nós tomamos todos os cuidados, não saí, eu não fiz nada, meu marido não fez nada, meu filho, a gente ficou aqui, lavou com álcool gel, fez todos os cuidados, e aí de repente eu fico sabendo que a minha faxineira, a mãe dela pegou Covid. Como é que a gente fica? Quer dizer, todos os cuidados para ela. O cuidado primeiro, que foi de dar uma licença remunerada para a faxineira dela, ela não teve. A moça era obrigada a pegar ônibus, sei lá, quantas condições, todos os dias, e para ela estava cumprindo as regras. Ela não consegue olhar o outro. Acho que aí o pessoal fala que é falta de empatia, enfim. Eu acho que é um pouco desse, sei lá, o racismo estruturado, o classismo estruturado, que a gente não consegue ver uma pessoa diferente do nosso ambiente. Agora vamos para a questão da criminologia. Quem fala muito em criminologia midiática é o Zaffaroni, né? Eu recomendo que vocês leiam, ou A Questão Criminal, A Palavra dos Mortos, O Inimigo do Direito Penal. Bom, enfim, Zaffaroni não falta bons livros para ler nesse ponto. E, segundo Zaffaroni, tudo começa aí lá para trás. O primeiro precursor disso é o Martelo das Bruxas, né? Maleus Maleficarum, que no século XV já dizia, olha, estas são as pessoas que a gente deve fugir, são as bruxas, como a gente deve identificar essas pessoas, quais o risco que existe para a nação, para o país, para os territórios, etc. E tal, como nós devemos operar com isso, ou seja, faz todo um compêndio de como fazer. E o Zaffaroni tem uma visão muito interessante, que ele fala, tudo isso que eles estão falando lá, grosso modo, a gente usa até hoje, né? A encontrar o grande inimigo, etc. A gente usa até hoje, não fez muita diferença. Então, assim, a criminologia midiática, assim, ela é midiática mesmo antes de ter essa questão da mídia. Eu trabalhei um pouco isso na tese, não sei pensando, através do conceito do pânico moral, que me pareceu muito relevante isso. Vou encontrar lá, que me chamou a atenção isso, um dos autores foi o Stanley Cohen, que consolidou, digamos, essa ideia, que num determinado momento, um assunto passa a ser tratado de uma forma extremamente exagerada, alardeado, um grande risco, um perigo central para a humanidade, e a partir disso, os agentes do controle, a mídia, etc., então, passam a tomar providências que acabam jogando tudo para trás, ou seja, só aumentam ainda mais o desvio, etc. Isso, eu pude ver como isso, de uma certa forma, acaba justificando o fato de juízes aplicarem penalidades severas dentro do tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, mesmo quando os casos são simples, simplórios, pequenos, né? O grosso dos processos que eu pesquisei eram réus primários, pouca droga encontrada, quase que sem arma, quase que sem associação, enfim. Mas nada disso, no fundo, acaba importando para uma parcela significativa dos juízes, porque basta que você tenha lá, como uma figura do pânico moral dizia, o Stanley Cohen dizia, o folk devil, né? O demônio popular, o inimigo público. Tendo aquilo, já é o suficiente. Eu vou generalizar. Então, ao invés de julgar o réu, eu julgo o tráfico. Vou sempre julgando o tráfico, e aí eu vou dar penas muito altas. Acho que isso é um expediente, e o Stanley Cohen viu muito bem isso no livro, né, que ele falou, o Folk Devils and Moral Panics, e ele mostra que, em grande medida, por força da mídia. E ele escreveu isso na década de 70, né, falando sobre um fato que ele narra, uma pesquisa dele, de meados dos anos 60, e não acho que tenha tido uma alteração muito significativa. Mais para frente na vida dele, ele foi fazer um livro que é o contrário, que é sobre o estado de negação. Ele fala, há outras questões nos quais a gente não tem alarde nem exagero nenhum. A gente, ao contrário, tem muito silêncio. Que só assim, só com a negação, só fingindo que a gente não sabe, é que a gente consegue conviver com esse monte de atrocidades que acontecem cotidianamente, por aí a fome, a violência,
maltrata as crianças, etc. e tal. Então ele vai dizer que, em relação a isso, que o sonho dele, digamos assim, é que com essas coisas pudesse ser feito um pânico moral positivo. Mas isso não acontece. No fim, não acontece porque não há interesse, né, dos meios de comunicação, enfim. Uma vez ou outra isso acaba tendo repercussão. E no estudo eu vou utilizar isso no direito penal para dizer com estado de negação, ou seja, que a gente consegue julgar o tráfico de drogas exclusivamente na palavra do policial. Eu tiro para mim qualquer tipo de desconfiança ou dúvida que possa existir sobre a pessoa do policial e, a partir daí, logicamente, eu sigo a ideia de que ele é um representante da ordem, portanto, eu devo confiar nele, ele tem fé pública, etc. E deixo barato toda a violência, corrupção, inabilidade, incompetência e tal, que marca, pelo menos, uma parte da nossa polícia. Então, essa combinação que acaba fazendo, de um lado e de outro, né, a gente pode dizer que existe a presença da mídia, que é uma presença relativamente forte. Eu diria que hoje o pessoal fala assim, o juiz já foi ameaçado, o juiz tem muito medo, tem muita ameaça. Basicamente, o juiz tem medo da mídia, né? De pegar a decisão dele e sair no dia seguinte do Jornal Nacional e falar, olha, ele soltou o réu que matou 15 no dia seguinte, ele soltou tal. E isso faz com que as pessoas fiquem com receio. Marcelo, pegando outra questão atual aqui, a gente tem acompanhado no Brasil, e você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, pode mandar a sua pergunta também, daqui a pouco a gente vai abrir um bloco aí de perguntas, pode digitar aí, daqui a pouco a gente abre. Voltando a outra questão atual, a gente tem visto as filas enormes no Brasil em função do auxílio emergencial, que foi aprovado, graças a Deus, muito além do que foi o projeto inicial do governo, que era de R$ 200. O Congresso conseguiu aprovar para R$ 600, o que é de fundamental importância. A gente tem dito aí essa questão, você falou a questão dos planos de saúde, eu acho que está aí no horizonte que o Brasil discuta uma fila única de acesso aos leitos em função da pandemia do coronavírus. Mas eu queria discutir com você agora a questão do acesso à internet, da universalização da internet. A gente, de certa forma, hoje a população ela teve um acesso à internet, o Marco Civil vai colocar essas possibilidades, mas a população hoje ela vai se informar de maneira prioritária, em função até da quantidade de banco de dados disponível, por redes sociais, sobretudo WhatsApp e Facebook. O Poder Judiciário já consegue vislumbrar a internet como direito fundamental? Nunca vi uma discussão a esse respeito. Na política, sim. E, se eu não estou enganado, houve uma eleição, não sei se foi eleição de prefeito ou governador aqui em São Paulo, eu me lembro que isso foi tema de campanha, ou seja, rede Wi-Fi gratuita em toda a cidade, não sei o que e tal. Bom, não tenha dúvida que acho que ficou mais claro. Se a gente tinha dúvida até a entrada do auxílio emergencial, depois da entrada dele ficou claro que a necessidade de você ter acesso a dados pode significar a vida ou a morte, né? Porque entre aquelas pessoas que vão passar a noite na fila e as outras pessoas que conseguem rapidamente no seu aplicativo conseguir isso. Agora estamos, outra questão aí que bate também, a questão das universidades, dos cursos, ou do Enem também, ou seja, nem todos conseguem ter aula ao mesmo tempo, porque não tem aparelhos, estrutura suficiente, rede para receber as aulas, enfim, então a questão complexa hoje bom, vai deixar o Enem realizar mesmo com essa fissura aumentando, não aumentando. Então, eu acho que, assim, se isso era uma dúvida anterior, agora não tem muito como não ser. Eu acho que é engraçado isso. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que estudar um pouco melhor, essa questão dos reflexos da pandemia. Eu tenho a impressão de que isso vai ser mais do que a gente tem imaginado. Acho que a gente vai ter
não vamos voltar para o status quo, não vamos voltar para o tempo que a gente era. A gente vai descobrir, algumas coisas são positivas, né? Então, por Ah, exemplo, a patroa descobre que ela consegue lavar roupa e passar roupa e fazer tudo, não é tão dependente de uma pessoa que faça o serviço de casa, mas eu, por exemplo, como juiz, descobri que eu posso fazer julgamento virtual, nunca tinha feito isso antes, nunca gostei disso, mas não houve outra opção para a gente fazer. Eu tenho ouvido falar de instituições aí que vão tornar o home office não permitido, mas obrigatório, e com isso vender os prédios e diminuir os gastos, enfim. Então, eu acho que a gente vai ter uma ruptura muito grande aí. Vai nascer um direito diferente daí. Se vai ser melhor ou se vai ser pior, se vai abrir mais direitos ou menos direitos, vai depender um pouco do que nós fizermos, né? Mas eu acho que a gente não vai ter um mundo igual que a gente tem, até porque vai ficar sempre aquele medo, né? E se vier uma outra, a gente tem que se preparar, tem que fazer. Eu estava conversando hoje com uma pessoa pela internet e ela me fala pelo Twitter, ela me fala assim, não, esse negócio de passar álcool gel nos produtos do mercado, que é a coisa que eu mais odeio, vou fazer qualquer coisa lá, qualquer coisa, mas passar álcool gel naqueles... E no saquinho do supermercado, passar álcool gel lá, enfim. Ela falou assim, isso vai entrar no nosso default, isso vai ser a nossa norma, porque a gente já aprendeu a fazer isso, etc. E tal. E acho que, eu não sei, posso estar enganado também, a gente, lógico, nesses momentos de crise sempre vem profetas que dão projeções furadas. Mas eu acho que o distanciamento social não é algo que vai ficar com uma exceção, acho que vai ser um pouco mais regra. A gente vai se relacionar um pouco mais virtualmente do que realmente. Então, por todos esses motivos, né, o acesso à internet, o acesso a dados vai ser oxigênio, né, daqui para frente. tomara que seja melhor. Xangô nos proteja. Lucas Carapiá tá mandando um abraço aqui. Dois grandes professores democratas. Lucas Carapiá lá de Salvador, grande abraço. Eu vi Tenho aqui que três também entrou o perguntinhas Marcos aqui, Peixoto, Marcelo. grande amigo, juiz carioca, um dos melhores juízes criminais do Brasil, se não for o melhor. Enfim. Uma questão de Claudine Áurea, de Pernambuco. Ela pergunta como anda a iniciativa do Cursinho Popular de Preparação para a Magistratura. Então, eu não faço parte da organização desse curso, Magistratura para Todos, que tem aqui em São Paulo, e eu só me ofereci para dar aula. Infelizmente, a gente não consegue fazer tantas coisas, e é um colega muito legal mesmo, o Rodrigo Tellini, que, lógico, formou um grupo de pessoas tal, que está tocando isso de uma forma brilhante. O único problema é que, até agora, o curso não saiu de São Paulo, né? Quer dizer, não foi aberto pelas redes e tal. E eu fico imaginando que vai ser muito difícil, agora, por exemplo, ele está parado. Eu acho que sempre defendi isso, mas, sim, eu falo assim, palpiteiro, né? Não estou na organização, porque tem uma série de questões das quais eu não participo. Mas eu acho que não vai ter como não partir para plataformas virtuais. E a partir do momento que partir para a plataforma virtual, eu acho que aí você pode expandir para outros lugares, né? Enfim, mas eu acho essa iniciativa muito legal. Eu participo dessa iniciativa na defensoria, né, do cursinho popular para defensoria, e esse sai bastante. Esse tem o YouTube, né? Toda vez que você dá aula, eles colocam no YouTube no dia seguinte, coisa assim. E nesse aí, para quem acompanha, vou estar participando aí na semana que vem, eu acho, de uma live aí, junto com o meu orientador, o professor Maurício Vitor. É uma honra para mim, né? Vou ficar nervoso um pouco, né? Para ficar na frente dele, eu fico um pouco nervoso, mas eu acho as iniciativas muito boas. É aquilo que a gente falou logo no começo, né? A gente tem que alterar um pouco o perfil social de ingresso da magistratura. Não que a gente não deva entrar. Eu sou uma pessoa de classe média alta, ingressei na magistratura, etc. E tal. Não quero ser vedado de entrar nisso, mas que seja um pouco mais... A universidade hoje já é assim. No meu tempo não era assim. A universidade